E aí, tudo bom? Todos bem aqui, né? Voltando para mais uma aula de geografia, para a gente concluir aí os assuntos sobre as questões ambientais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos ambientais, né? A aula passada a gente falou um pouco sobre como se deu todo o processo, né, das conferências ambientais e todas as formas que foram utilizadas e pensadas exatamente para trazer uma melhoria sobre o meio ambiente. E agora a gente vai falar exatamente qual eram esses impactos que estavam acontecendo naquela época e, né, o que acontece até hoje. Nosso objetivo é esclarecer e entender todo esse processo que vai acontecendo, né, com esse passar do tempo aí. O nosso objetivo, né, é trabalhar totalmente essas ideias, certo? O objetivo é concluir aí falando agora um pouquinho sobre os impactos ambientais. Vamos nessa? Ó, a gente vai começar aqui falando sobre os impactos, né, ambientais. Ok? A gente vai começar falando sobre esses impactos. A ideia é trabalhar quais são os principais impactos e o que é que a gente pode, né, esclarecer qual seria, né, as soluções melhores sobre, né, para essa melhoria desses impactos ambientais. O primeiro, né, a gente vai falar um pouquinho aqui dos lixões, né, uma das formas mais, né, faladas e agressivas que agridem o meio ambiente aí, que são bastante tratadas aí sobre essas suas características. Então, ó, vamos aqui falando um pouquinho sobre os lixões. A gente deve lembrar, né, pessoal, que os lixões ele tem um propósito de você fazer o processo de descartar, né, a produção do consumo, né, de lixo, que é produzido de forma principalmente domiciliar, e também os lixos que são produzidos também, né, nas redes hospitalares, os lixos que são produzidos por outras formações, por exemplo, de produção de energia, né, o lixo nuclear, por exemplo, né? E a gente ainda pode falar também das características dos lixos produzidos pela própria indústria, né? Cada um tem sua forma de descartar e cada um vai ter seus propósitos e problemas ambientais gerados, lógico. Mas o objetivo de hoje é falar dos lixões formados, né, que são construídos através da ideia da produção domiciliar. Quanto maior o consumo, quanto maior a cidade, automaticamente a gente vai ter uma maior produção de lixo. Isso é clássico, né? Isso vocês devem estar ficando, né, bem craques nessas questões. Então, o lixão ele tem essa formação específica muito voltado, né, para o consumo pela produção domiciliar, certo? Essa é a primeira ideia para vocês entenderem. Mas uma característica do lixão, primeira inicial, né, que vocês devem lembrar, é que o lixo que a gente utiliza, né, o que a gente coloca nesses lixões, eles geralmente não são produzidos, olha, eles não são produzidos num local onde está próximo ao lixão. Geralmente eles são produzidos distante do lixão. E o lixão tem como característica principal, pessoal, uma forma desorganizada de colocar o lixo, né? A galera joga de todo jeito, né? O lixão aqui, eu tenho, né, um processo aqui, né, de desordem, né? Uma desorganização, né, da produção de lixo, né, do lixo. E por que eu tenho uma desorganização desse lixo? Porque exatamente no lixão a gente não tem, né, nenhuma preocupação do que eu vou levar, né, de como eu vou descartar esse lixo. Eu vou colocar ele lá de todo jeito, sem ter, né, uma questão, por exemplo, impermeabilidade do solo. Eu não vou estar preocupado em fazer uma seleção, né, do que eu estou jogando ali, do tipo de material que eu estou descartando, né, e assim por diante. Então são características que vocês devem pensar, né, que os lixões trazem muito essa ideia da desorganização, da utilização, né, desses processos. Isso é uma ideia para vocês pensarem e refletirem aí sobre essas suas características, né? E uma coisa importante, né, se eu faço uma descartar de forma, né, sem pensar, o que é que vai gerar? Isso aqui vai gerar exatamente, né, a proliferação de doenças, né, pessoal? A gente tem uma grande proliferação de doenças nos lixões, certo? Então, sem falar, né, pessoal, ainda que quando a gente tem umas formações de lixões, tem muita gente ainda que vai para aquelas regiões, né, para fazer exatamente a característica de quê? De morar dentro do lixão e tentar sua sobrevivência,
dentro do lixão. E isso vai gerar exatamente o quê? A proliferação de problemas sociais também dessas pessoas que vão lá, são os famosos catadores, né, de lixos e tal. Isso vai gerar também um problema social, certo? Então tem todas essas características que vocês devem pensar. A solução para o lixão, olha, a solução, vocês devem lembrar que quando a gente fala de solução, né, se o lixão é um problema, eu preciso ter uma solução. E a mais clássica de todas é o famoso aterro sanitário, né? O aterro sanitário é a melhor forma de você, né, descartar esse lixo, né, domiciliar e tal. E por que ele é a melhor forma? Olha, porque ele tem algumas características boas, importantes. Uma das primeiras é você ter uma organização do lixo, né? Eu tenho aqui, ó, um processo de organização, do lixo, né? Que começa logo com a coleta seletiva, né? Eu tenho a coleta seletiva aqui, né? Para vocês perceberem, né? Eu vou fazer uma seleção, né? Eu tenho aqui a coleta seletiva. Que é uma coisa muito importante dentro dessa questão, né, da formação do aterro sanitário. Uma outra coisa importante, né, pessoal, é que ele se preocupa também com o solo. E por que eu me preocupo tanto com o solo? Os lixões geralmente vão formar o que a gente chama da formação, né, do chorume, né, pessoal? Eita, o material orgânico ele entra em decomposição, exatamente vai contaminar o solo. Não esqueçam disso aí, né, pessoal? Olha, o chorume ele é de extrema importância para vocês perceberem, né, essa agressão também do solo que é produzido pelo lixão. Fechou aí? O chorume, né? E a coleta seletiva vai ter uma preocupação com isso. Eles vão criar camadas para exatamente, né, provocar com que o chorume não seja direcionado para aquela região específica, não contamine o solo, certo? Então, uma característica boa do aterro sanitário, né? Outra coisa aqui também importante, né, pessoal, é que o lixo ele é colocado em camadas diferenciadas. Eu tenho uma seleção, uma divisão de camadas. E nesse processo de divisão de camadas, eu já tenho também uma melhoria, porque os produtos que eu vou colocando em cada camada, olha, já vai caracterizar, né, essa melhoria dessa produção de lixo, tá certo, pessoal? Então, o primeiro problema ambiental a gente já pode ter uma solução tendo uma forma mais consciente de descartar o nosso lixo. E outra coisa, pessoal, baixar a questão, né, do consumo, né? Tem que baixar esse consumo, né, pessoal? Temos que diminuir um pouco esse consumo. Automaticamente diminui o consumo, diminui também a quantidade da produção de lixo. Fechou aí a ideia, né? Um segundo problema que a gente vai falar, já que eu estou falando de lixão, né? Ó, produção de lixo. Um segundo problema eu posso falar aqui também, né, pessoal? Que é exatamente, ó, a questão das enchentes, né? Olha, as enchentes que são bastante produzidos também por culpa do lixo, né? Vocês sabem que uma das causas das enchentes principalmente está relacionada à questão do lixo, principalmente o lixo que é descartado diretamente aonde? Nos rios que estão próximos ali, né, às formações específicas da cidade. Então, a enchente ela tem, né, como motivação principal, né, pessoal, a questão, né, ele tem como a principal forma, né, da enchente, o que provoca é a questão, né, dos rios versus a cidade, né, a forma como a gente tem exatamente a organização das cidades que tem esse recorte dos rios por dentro da cidade, vai provocar exatamente, né, uma maior agressão naquela área, principalmente na questão da destruição, né, porque aqui o desmatamento das matas ciliares, né? Então é uma característica importante. Outra coisa que pode acontecer, pessoal, é a questão da transposição do rio. Olha, quando a gente fala sobre isso, a gente lembra logo da transposição de São Francisco, né, pessoal? A transposição do rio aqui, ó, é também importante, né? Porque na transposição do rio, eu vou fazer exatamente o que? Um desvio desse rio.
né? E às vezes eu posso colocar mais dejetos dentro desse rio e fazendo com que eu diminua o nível, né, da água do rio, e ele faz com que ele esborre e vai provocar essa questão da enchente, né? Uma outra característica clássica, né, falando das cidades, é porque a cidade tem muita construção civil, né, pessoal? E quando a gente tem muita construção civil, isso vai gerar também um probleminha, né, nessa construção civil. E qual é o probleminha clássico? Olha, eu vou provocar a impermeabilidade também do solo. Não vou ter exatamente onde descartar a água da chuva, por exemplo. E ela vai se direcionar para o rio. Esse rio vai ficar cada vez mais cheio de lixo, né? Porque geralmente o sistema de esgoto do rio também é direcionado para onde? Olha, é direcionado para a questão do próprio rio, né? E exatamente esse sistema de esgoto caindo ali, com todas essas características, vão gerar exatamente essa formação específica dessas enchentes, né? Tem como característica principal essa característica. Então, é interessante vocês perceberem, né, essa característica de cara quando eu falo aqui sobre essa produção aqui específica, né, das, né, enchentes. É bom vocês perceberem nessas características, ó, e tem como característica básica também, né, a questão da construção civil, junto com a questão da agressão do próprio rio, que é provocado aí dentro dessas suas formações nas nossas enchentes. Mas lembrando, né, pessoal, que não é só essa característica, né? Não é só essa... Os problemas não só são o lixo e a enchente que é provocada aí dentro da cidade. Vocês vão lembrar também que a população ribeirinha geralmente caracterizam, ó, uma coisa importante. A população ribeirinha vai direcionar também, vai morar próximo ao rio e também vai fazer agressões dentro desse próprio rio. E também pode provocar os famosos deslizamentos, né? Período de chuva, a gente tem a caracterização de ter muitos deslizamentos nessas áreas específicas aí, né, que são das cidades. Então, são coisas que estão interligadas que vocês devem levar em consideração aí dentro dessas suas características, certo? Então, ó, isso aqui é a base inicial, né, para a gente pensar nesses dois problemas, nesses dois impactos ambientais provocados, especialmente, né, sobre a questão, né, urbana. É bom vocês pensarem sobre essas características para vocês entenderem essas questões urbanas. Uma outra coisa que a gente pode falar também, pessoal, e é muito importante, mas depois eu falo uma aula específica só sobre isso, é os tipos de poluição. A gente tem vários tipos de poluição e a gente deve levar em consideração, né, esses vários tipos que acontecem aí de poluição, e é bom vocês ficarem atentos a essas características, né? Mas hoje a gente pode continuar falando de outros impactos ambientais, né? A gente pode falar de outros impactos ambientais. Um outro clássico também, né, pessoal, que vocês devem sempre ficar atentos, com falando das cidades, eu tenho também as formações das ilhas de calor, né, pessoal? Eu tenho a ilha, né, de calor, que é exatamente provocada, é uma questão mais climática, né? Isso aqui é uma relação climática. A ilha de calor, ela tem uma composição, né, climática, e vocês devem lembrar dessas formações. Importante vocês conhecerem também essas relações específicas da ilha de calor. Primeiramente, né, pessoal, o que é a ilha de calor? Vocês vão lembrar que a ilha de calor é exatamente a comparação da temperatura entre o campo e a cidade, e você vai perceber que a cidade sempre vai ter a característica de ser o que? Mais quente, né? Olha, lembre-se que aqui na ilha de calor eu tenho a formação de uma cidade, né, mais quente, olha, comparado à questão, né, o campo, olha, mais frio, né? E por que isso acontece, essa divisão aqui entre o campo e a cidade? Ah, isso aqui é simples, pessoal. Ó, porque exatamente a cidade tem maior construção civil, né? Olha, tem uma aqui a maior construção. Vou colocar aqui para vocês a construção civil, né? E nessa construção civil tem exatamente esse comportamento de ter uma agressividade maior, né, na temperatura. Eu vou aumentar a temperatura porque, né, vou ter mais retenção de calor, vou ter exatamente a característica também, né, de envio, né, vou ter uma absorção mais do calor, por exemplo, pelo asfalto. Tem essas características que fazem, né? Enquanto no campo ele tem, né, maior produção de árvores, né, pessoal? Eu tenho mais florestas, mais mata, né? Eu tenho aqui mais mata e a maior quantidade de vegetação vai gerar, né,
essa melhoria, né, sobre a questão ambiental, né? Tem essa característica da melhoria da questão ambiental por conta específica dessa vegetação. Então são dicas importantes e boas para vocês perceberem, né, essas suas características aí da ilha de calor. Muito clássico acontecer com vocês, né, pessoal, na ilha de calor, acontecer geralmente, né, para vocês analisarem um gráficozinho, né, um gráfico que mostra aqui, por exemplo, a temperatura, né, ó, 20, 40, vou botar aqui 60 graus. Eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius, né? E eu tenho, por exemplo, a formação de uma floresta. Olha, eu tenho a composição aqui de uma floresta, as minhas árvorezinhas aqui. E no meio eu tenho a formação da cidade. Olha, cidadezinha aqui com suas características. Logo após eu tenho outra formação de floresta, né? Tem essas duas composições. E vocês devem pensar o que? Ele faz um gráfico. Aqui a gente começa numa temperatura amena. Depois eu vou ter uma elevação da temperatura na cidade e depois eu vou ter uma redução dessa temperatura quando a gente chega no lugar onde tem maior concentração de vegetação. Isso é uma das maiores representações para vocês entenderem, né, a ilha de calor. Uma coisa importante também sobre isso, pessoal, o que faz a cidade ter também essa maior concentração de calor está ligado, lógico, à emissão de CO2, né? A gente tem uma grande emissão de CO2 aí, principalmente pela questão específica da formação específica, né, da composição, que vocês devem lembrar da produção industrial. E quando a gente fala sobre questão de CO2, né, emissão de CO2, eu posso lembrar de outro problema ambiental, né, clássico também, né, de outro impacto ambiental, que é exatamente o que, pessoal? O que é que eu preciso aqui entender, né, além da ilha de calor? Vou lembrar também da famosa inversão, olha, a inversão térmica, provocada também especificamente sobre essa questão, né, da troca de temperatura. A gente sabe que cada ambiente vai produzir um tipo de ar, sendo ele quente ou frio. A cidade, por ter essa maior concentração de produção de construção civil, automaticamente vai ter um ar mais quente, né, pessoal? Olha, eu tenho uma composição aqui, ó. Vamos lembrar aqui, eu vou fazer uma divisão para vocês entenderem, ó. Produzir primeiro aqui minha cidadezinha, olha, uma primeira cidade, né, construída aqui com vários prédios e casas, olha, para vocês entenderem. E o que é que vai acontecer, ó? O ar quente, geralmente é enviado aqui, ó, por essa composição específica, né, da própria formação da cidade. Eu tenho aqui a composição do ar quente, né? O ar quente, por ele ser menos denso, né, vamos colocar assim, ele vai subir. Em cima, né, eu tenho a produção do ar, né, das formações mais frias, né? Eu vou ter uma formação do ar frio, né, galera? Tem essa composição aí específica para vocês entenderem. O certo seria o quê? Fazer o encontro do ar quente com ar frio. Esse encontro ia gerar a formação da nossa nuvem, olha, e esse encontro ia gerar a formação da chuva, certo? Isso é em tempos normais. Geralmente a cidade tem essa característica de a formação dessas chuvas, né, dentro dessas ideias. Isso aqui é uma ideia boa. Beleza. Mas em uma cidade onde a gente tem uma grande produção de CO2, olha, essa cidade aqui é um pouquinho diferente, né? Ela vai ter o quê? Ela vai ter um parque industrial, né, pessoal? Olha, vou fazer aqui o meu parque industrial, né? Eu tenho aqui, ó, formação de uma indústria aqui, ó, que vai fazer exatamente o quê? A emissão, olha, do CO2, né? Olha, ele está emitindo aqui o CO2 e vai criar exatamente, né, uma camada aqui, ó, que fica sobre a cidade, né? Quem já foi, por exemplo, quem já viajou até São Paulo, né, por exemplo, de avião, você vai perceber que quando ele vai chegando em São Paulo, eu tenho exatamente aquela camada de nuvem ali preta, né, escura, que é exatamente provocada por essa emissão de CO2. Então aqui eu tenho a emissão de CO2 nessa produção, certo? Caracterizou a produção de CO2, o que é que vai acontecer? O ar quente, né, pessoal, ele vai tentar subir aqui, novamente. Só que ele meio que vai ficar preso, né? O ar quente aqui, ó,
ele vai meio que ficar preso nessa região, né? Ele vai ter um desvio aqui, ó, vai procurar outros lugares para a gente ter esse ar quente. E o ar frio, né, que ele está descendo, está sendo produzido aqui, ó, nas regiões mais altas, o ar frio, ele vai exatamente, ó, procurar outros caminhos também, né, e tal. E ele vai meio que não ter esse encontro com o ar, olha, com o ar quente. Se ele não tem um encontro, o que é que ele vai provocar, pessoal? Esse ar frio ele vai ficar aqui, ó, retido aqui nessa região, né, ó. Enquanto o ar quente vai ficar aqui, ó, na região mais em cima da camada de CO2, né? Quando acontece essa troca, né, de posicionamento aí entre o ar quente e o ar frio, vai ser classificado como a nossa famosa inversão térmica. Então aqui eu tenho a inversão, né? A inversão térmica, né? Lembrando que essa inversão térmica ela é provocada por essa emissão de CO2, ela é muito típica do inverno, né, galera? Não esqueça disso, ela é bem típica do inverno. E por ela ser típica do inverno, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que algumas regiões, né, vão ter essa característica mais, né, de concentração junto de poluição, junto com ar frio e tal, vai dar muitos problemas respiratórios, né? Então, são concentrações interessantes para vocês entenderem como é que acontece, por exemplo, no inverno, aquelas grande quantidade de pessoas nos hospitais, né, problema de respiratório, o ar mais seco e tal, que se caracteriza principalmente das regiões ali, sudeste, né, regiões também como Brasília, né, Minas Gerais e tal. O centro-oeste brasileiro tem muito essa caracterização de aparecerem também no período do inverno esse ar mais seco, como também, né, não posso deixar de falar dos grandes centros industriais, como por exemplo São Paulo, vai ter essa característica específica, ó, dessa grande concentração de, né, de CO2 gerando esses posicionamentos aí dessas características. E sem contar, né, sem não deixar por menos, todas essas características ainda eu posso falar de outro impacto ambiental bem comum, né, produzido nas indústrias, né, ó. Já que a gente falou aqui sobre a emissão de CO2, eu lembro também da emissão de SO4, né, pessoal? Olha, eu não posso esquecer da famosa chuva ácida, né? Chuva ácida está aí caracterizando também, né, esse propósito, essas formações específicas que são, né, nada mais, nada menos do que quando a gente tem junto à precipitação a concentração também né, da emissão do SO4, né, ou SO2, que é exatamente, né, a concentração do dióxido de enxofre, né? Vocês lembram aqui, né, pessoal? O dióxido de enxofre que vai dar origem exatamente à produção mais ácida, que vai dar a composição, por exemplo, também da formação do famoso, né, ácido sulfúrico, né? Tem essas características. Imagina um ácido desse se misturando na chuva, né? Está ligado principalmente, né, às indústrias, vou colocar aqui para vocês, né, as indústrias, olha, as indústrias aqui, ó, petroquímicas, as indústrias que trabalham com essa emissão, né, de SO4, que é produzido exatamente através do petróleo, vai dar origem aí a essas composições dessas petroquímicas que vão agredir também o meio ambiente, provocando principalmente, sabe o que, pessoal? Olha, vai provocar principalmente a questão específica, né, da questão da erosão de monumentos da própria cidade, ou a destruição também da nossa fauna e flora, né? Então, ó, eu posso ter como consequência aqui, né, dessa produção, dessa emissão, eu posso ter exatamente a caracterização, né, da erosão de monumentos, né, ou a gente pode erosão da construção, erosão da construção civil, monumentos históricos podem ser destruídos aqui, né? Pra vocês lembrarem. E eu tenho também, né, pessoal, a destruição, né, daqui da composição da vegetação e
animais, né? E isso vocês podem lembrar, né, pessoal, de que já foi questãozinha do Enem, né? Sobre essa questão específica da destruição da fauna e da flora por conta da questão desse ciclo da água que exatamente dentro dela tem a precipitação, a chuva, que é misturado exatamente a esses compostos químicos, né? Que vão gerar exatamente essa caracterização e vão agredir aí o meio ambiente, destruindo também a fauna e a flora. Né? São ideias importantes que vocês devem lembrar também quando se fala sobre chuva ácida, né? Fiquem atentos aí a essas características, muito bom para vocês pensarem, hein? Ó, além disso, olha, vamos lá, para a gente fechar nossas ideias sobre impactos ambientais, eu não posso deixar de falar para vocês sobre o nosso efeito estufa, né? Estufa versus o aquecimento global, né, pessoal? Olha, quando eu falo sobre o efeito estufa e aquecimento global, muita gente pensa que é a mesma coisa. Cuidado, são coisas diferentes, né? Ó, o aquecimento global é uma formação de um aumento do efeito estufa, né? Eu tenho um aumento sobre essa composição do efeito estufa. Para quem não lembra, o efeito estufa é um efeito natural, que é a retenção, ó. Se eu tenho aqui, eu vou ter uma retenção específica do calor, né? Eu vou ter aqui, ó, uma retenção, né, dessa região. Eu vou ter uma retenção do calor, que é normal, que é uma retenção feita pela atmosfera, né? Eu vou ter a retenção dos raios solares, né? Já falei para vocês em outra aula que exatamente, né, pessoal, olha, eu tenho o que a gente chama do ângulo de formação aqui específica do albedo, né? Olha, lembra que eu falei para vocês, né? O aquecimento que acontece aqui, ó, dentro da atmosfera é um aquecimento de forma o quê? Olha, de forma aqui de radiação solar, que é o ângulo de formação aqui do albedo que faz esse processo de aquecimento. Isso é um efeito natural. O efeito estufa, né? Mais ou menos aqui, né, em torno de 50% fica retido na atmosfera, mais ou menos 50% sai da atmosfera e vai ter exatamente esse processo de aquecimento, olha, daqui dessa região, vai provocar esse aquecimento dentro da atmosfera. São dicas importantes para vocês perceberem, certo? Mas imagine aqui se eu tiver, né, uma fábrica, olha, minha fábricazinha não muda não, é sempre a mesma fábrica, né? Não ser desenhado outra, né, pessoal? Tem que desenhar dessa mesmo, né? Então, ó, eu tenho uma fábrica aqui também emitindo, olha, eu vou ter uma fábrica aqui emitindo CO2, né? Tá emitindo lá CO2 e essa fábrica vai provocar o quê? Ela vai gerar o aumento do efeito estufa. Quando ela gera o aumento do efeito estufa, opa, provocou o aquecimento global, né, pessoal? Que tem várias coisas que a galera fala sobre esse aquecimento global que é provocada por várias outras coisas, né? Tem a emissão de CO2, tem a questão do desmatamento, né? Não se esqueçam aí, né, pessoal? Desmatamento também acelera aí, né, esse processo do aquecimento global. Tem várias características que vocês devem levar em consideração, né, dentro dessas histórias. Opa, isso aqui é muito importante para vocês pensarem e refletirem sobre essas ideias. E pessoal, o que é que o aquecimento global vai provocar? Principalmente a questão, uma coisa muito falada, é a questão da destruição, principalmente de corais. Olha, eu tenho aqui, ó, a destruição de corais. Olha, eu tenho aqui a destruição de corais, que já foi falado também, já foi questão, né, pessoal? Um dos maiores corais que a gente tem na Terra, que os corais australianos, estão, né, perdendo seus ecossistemas. O coral é um grande ecossistema e tal, e vai ter exatamente um processo que é refletido pelo aumento da temperatura dos oceanos. Olha, então tem um aumento da temperatura dos oceanos aqui interferindo também na composição do coral. Olha, isso aqui é importante. Uma outra coisa, né, que a gente vai levar em consideração é, ó, a questão específica, né, pessoal, que a gente fala aqui bastante, né, sobre a questão também, né, do aumento do nível do mar.
o aumento, olha, do nível do mar. E esse aumento do nível do mar é consequência exatamente de quê, pessoal? Do derretimento das geleiras. Olha, uma coisa conectada com a outra. Não pode esquecer disso aí, pessoal. São características importantes para vocês pensarem e refletirem, né, sobre essas ideias. Então, sempre utilize, né, essas características para vocês pensarem aí sobre o aquecimento global. São coisas importantes que estão interligadas em si, certo? Fechou aqui nossa ideia? Não fechou, né? Mas eu falei aqui principalmente sobre os principais impactos ambientais que vocês podem encontrar, certo, pessoal? Então, aqui foi só umas dicas para vocês perceberem sobre esses principais impactos ambientais. Lembrando que o impacto ambiental sempre cai aonde? No Enem, nunca esqueça disso, né, pessoal? Sempre está dentro do Enem, vocês vão ter que conhecer a fundo aqui todas essas questões, desses impactos ambientais. Pois bem, né? Fiquem com Deus, até a próxima, aproveite, namastê, olha...